Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Vocês já se perguntaram da onde que surgem as grandes ideias, as ideias milionárias? Como que grandes pensadores como Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates e assim por diante fazem quando eles estão sem ideias? Não seria ótimo se a gente tivesse pelo menos um insight que eles tiveram durante a nossa vida? Pois é, existem algumas coisas que todos eles fazem em comum para alimentar essa zona criativa do nosso cérebro, que é basicamente uma mudança que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, para então poder começar a ver as coisas um pouquinho do jeito com o qual eles vêm. A verdade é que nem eles sabiam que as ideias que eles tiveram seriam milionárias de cara. Foi depois de alguns testes que eles fizeram que eles conseguiram provar, ok, realmente tem como a gente faturar e muito em cima desse novo produto. E como tudo nessa vida, tudo que é muito grande começa de uma forma pequena. E é dessa forma que eles veem o dia a dia. Basicamente o que a gente precisa fazer é sair da boa e velha zona de conforto, ou então desligar o botãozinho do piloto automático. Mas como assim? Digamos que você está indo pela primeira vez ao aeroporto. Você vai comprar a passagem com antecedência pela internet, vai se programar para chegar com antecedência no aeroporto. Assim que você chegar no aeroporto, você vai se direcionar para a área de despacho da bagagem, fazer o check-in. Assim que você fizer o check-in e despachar a bagagem, você vai se direcionar para o portão de embarque. Aí as pessoas vão revistar sua bagagem de mão e te revistar. Você vai observar as pessoas que estão por ali, se direcionar para a sala de embarque e esperar para o voo chegar e assim por diante. Esse é o processo comum que a maioria de nós faz e não está errado, mas a gente fica com aquele piloto automático ligado o tempo inteiro. E é isso que os grandes pensadores fazem no dia a dia deles. Eles basicamente analisam essas situações de uma forma um pouco diferente. Como, por exemplo, existem algumas formas que podem ser automatizadas. A gente está acostumado a chegar no aeroporto e despachar nossa bagagem. Chegar, ficar numa fila, às vezes 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. 2 horas é um pouco exagerado, mas já aconteceu comigo. Para poder despachar a bagagem. E o que algumas pessoas fazem é para pensar por que a gente faz isso. É tão ridículo a gente ficar esperando esse tempo todo. E foi o que aconteceu com o administrador de um aeroporto em Melbourne, que eu conheci, não me lembro quanto tempo faz, mas acho que faz uns 3 anos, que eles decidiram lá dentro, ele e a equipe dele, eles decidiram que eles iriam mudar esse processo. É claro que passa por diversas análises e tudo mais, mas eles conseguiram mudar isso. Então as pessoas que quisessem, elas conseguiriam chegar, seja 30 minutos antes do voo, pegar, etiquetar a bagagem delas e elas mesmas jogarem na esteira. É claro que elas já fizeram o check-in previamente, elas já tinham o cartão de embarque, então elas simplesmente só chegaram lá, etiquetaram a bagagem e jogaram dentro de uma esteira. Dessa forma elas não precisaram ficar 1 hora na fila de check-in ou algo do gênero, elas simplesmente chegaram e fizeram o despacho elas mesmas. Tá, João, mas como que eu faço para aplicar isso no meu dia a dia? Bom, eu também sou um pouco maluco como esses empresários que eu citei, e uma das coisas que eu sempre faço é tentar imaginar formas de ganhar dinheiro nas mais diversas situações. Como, por exemplo, no final de semana passado, eu fui para uma cidade bem pequena, num ponto turístico, em Vespasiano Correia, onde o acesso é gratuito para o viaduto 11, 12 e 13, e qualquer que seja o outro viaduto, foi os que a gente foi. E quando vocês chegam lá, a primeira coisa que vocês podem ver é que está todo mundo fazendo praticamente a mesma coisa. Está todo mundo tirando foto da ponte, está todo mundo tirando foto delas, está todo mundo tirando foto em grupo, está todo mundo tirando foto da paisagem e assim por diante. Não está errado. Mas para mim, a primeira coisa que eu fiz, e não foi forçado, mas é alguma coisa que eu tenho já dentro de mim quando eu chego nesses lugares, é pensar como que um município de 2.000 habitantes, num lugar onde passam pelo menos 2.400 pessoas por dia, eu já explico esse cálculo, 2.400 pessoas por dia, não está pedindo um único real para elas acessarem aquele local. Então isso foi a primeira coisa que eu pensei. E a segunda seria como civil, eu poderia simplesmente, num lugar onde as pessoas caminham em média não, mas de 3 a 10 km para chegar lá, num dia que no caso estava ensolarado, não tinha um único vendedor ambulante de água. Então agora vocês imaginem, no horário que a gente estava lá, tinha mais ou menos umas 200 pessoas, mas quando a gente saiu já tinha mais ou menos umas 300. E os horários de pico, olhando no Google, mostraram que das 10 da manhã até as 6 horas da tarde são os horários que tem mais ou menos essa média de pessoas. Não sei como o Google faz esse cálculo, mas era o que tinha lá. E se a cidade cobrasse pelo menos R$2 por entrada, ninguém deixaria de ir lá, porque são R$2. E bem como a cidade, com 2.000 habitantes, conseguiria fazer mais ou menos um montante de R$500 mil no ano. Uma cidade que tem 2.000 habitantes, eu tenho certeza que R$500 mil deve fazer muita diferença. Bem como, se alguém
quiser ir até lá e vender água, eu tenho certeza que dessas 2.400 pessoas que passam por dia, 4.800 pessoas que passam por final de semana, pelo menos 20% vão comprar água. O nosso grupo, todos nós estávamos falando a mesma coisa quando a gente terminou o passeio. Como é que não tem alguém aqui vendendo água? Então, imagine se num grupo de 6 pessoas, isso passou na cabeça de todos nós. Então, enfim, mas que seja 20%, isso daria um total de, eu coloquei aqui mais ou menos R$2.000 por final de semana. É claro, tem o custo da garrafinha e etc. O custo de ficar lá, de ir para lá e assim por diante. Basicamente, é isso que muitos dos criadores de inovação fazem. Eles analisam o cotidiano, até mesmo quando eles estão de férias, eles analisam o que está acontecendo e como eles poderiam ganhar dinheiro. O que eles poderiam fazer para ter uma renda em cima daquilo que está acontecendo e ninguém está enxergando. Um dos livros que eu li, e acredito que seja um narrador que fala um pouco sobre isso, é esse livro aqui do João Apolinário, onde o narrador conta como que, se eu não me engano, ele está na praia e como que ele imagina que o vendedor ambulante poderia ganhar mais dinheiro. Se eu não me engano, acho que era um vendedor de água de coco. Mas é exatamente um exemplo que eu acabei de dar, aonde mesmo ele de férias, a cabeça dele faz isso no automático. Ela para pensar como que esse cara aqui está vendendo coco todos os dias e como que ele poderia ganhar mais dinheiro. O que ele poderia mudar só um pouquinho para conseguir, às vezes, dobrar o faturamento dele. Então, existem algumas perguntas que eu acredito que eles fazem para eles mesmos, que é o que eu faço também, que é geralmente me perguntar como que eu faço para ganhar dinheiro nessa situação, ou então como os processos podem ser melhorados, que foi o exemplo que eu dei do aeroporto. Como que a gente faz para evitar essa fila que hoje a gente tem de média de 40 minutos, ficar em pé ou de pé, enfim, aguardando para ser chamado, para despachar minha bagagem, não faz muito sentido. E eu acredito que isso nem tenha vindo para o Brasil ainda, eu espero que venha um dia, porque isso é muita perda de tempo. Um outro exemplo também, que ajuda a exercitar o nosso cérebro de forma gratuita e que realmente é necessário e faz com que a gente comece a pensar nessas coisas de forma automática, é coisas simples do nosso dia a dia também, que passa despercebido. Como, por exemplo, muitos de nós não sabem como que funciona um modem ou um roteador Wi-Fi. Como que aquela peça faz que transmita a internet para o meu computador. Como que o meu teclado Bluetooth conecta com o meu computador. Como que o teclado USB conecta com o computador. Como que, enfim, como que grande parte dessas coisas funcionam, faz com que a gente comece a trabalhar a área criativa do nosso cérebro para então começar a pensar nesse tipo de coisa. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de clicar no botão de gostei, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Até a próxima. Valeu!